do jogo. Bem, em terceiro lugar, Heidegger nos diz que justamente pelo fato de que o essencial no jogar não é o comportamento que nele se manifesta, mas as regras nele se manifesta, as regras possuem também um caráter distinto, certo? Desculpe, vou retomar essa leitura. Em terceiro lugar, Heidegger nos diz que, justamente pelo fato de que o essencial no jogar não é o comportamento que nele se manifesta, as regras possuem também um caráter distinto, surgem e formam-se no jogo mesmo. Para o filósofo, essas regras que se formam no interior do exercício do jogo possuem uma liberdade em um sentido essencial. Ele o afirma da seguinte maneira: o jogar se exercita jogando. Isso quer dizer que no acontecer de sua própria execução, posto que o jogo executa-se a si mesmo e jamais pode ser executado por outrem, da liberdade do jogar, que as regras se constituem. Daí que elas copertencem à liberdade constituinte do jogar. Em outras palavras, você pode ter, obviamente, aquelas regras que norteiam inicialmente o jogo, que por sinal foram construídas no processo de jogar, certo? Antes mesmo da concepção do jogo final. Então eu fui jogando, fui inventando o meu jogo, fui construindo regras para facilitar a abordagem deste jogo por outras pessoas e delimitá-lo, certo? Aí eu vou usar Huizinga aí, delimitá-lo no tempo e em determinados objetivos, certo? E o próprio Heidegger vai dizer que esse jogo vai existir no tempo e no espaço, o que é importante, ou seja, ele também delimita esse jogo, mas que essa regra ela pode e normalmente é mutável durante o processo. Note, não são as normas iniciais do jogo. O movimento de um cavalo no tabuleiro é sempre X ou Y, certo? Na verdade é sempre X, né? No nosso caso em L, certo? Ou de um bispo, por exemplo, sempre na diagonal, quer seja branca ou preta. O importante não são essas normas iniciais, mas as próprias regras que se estabelecem da interação entre o ser e o jogo, e que muitas vezes elas são alteradas e modificadas nesse processo. Eu falando com um colega que está jogando xadrez, você pode voltar a esse seu lance. Isso aí torna até o jogo mais emocionante. Vamos retomar. Então essa característica do jogo, ela corrobora com a ideia do Heidegger de dar ânimo ao jogo. Por fim, chega o quarto ponto que Heidegger vai falar, que diz o seguinte: assim se chega a um quarto ponto no qual afirma que a regra do jogo não pode ser uma norma fixa, tomada de algum lugar a ele externo, mas que ela é mutável pelo próprio exercício do jogar, pois jogar se exercita no jogar. Isso deve ser compreendido como o jogo enquanto execução de si mesmo, o que quer dizer o jogar, o jogo, no jogo. É nessa situação que temos o surgimento de algo como um jogo, o que não necessita começar constituindo ou cobrando a forma de um sistema de regras ou de instruções. As regras, por assim dizer, surgem e formam-se dentro do espaço do próprio jogo, o que significa também que é no interior dele mesmo que elas podem vir a se modificar. Notem, Heidegger vai, e é uma característica desse filósofo, no mais profundo que há dentro do processo de jogar, certo? Então ele remete o jogar, às vezes a gente estava discutindo nos outros vídeos, nas outras aulas, a ideia de jogar como um jogar jogos que já existem, mas e o processo de construir esse jogo? Esse processo é que se dá no próprio jogar, certo? E aí Heidegger vai no radical, ou seja, na raiz desse processo, certo? As regras às quais
Heidegger fala não são aquele conjunto de normas pelas quais iremos regular, isso aí é Arlene falando, certo? Não são aquele conjunto de normas pelas quais iremos regular nossa ação dentro de uma partida. Se assim fosse, o jogo perderia seu característico estado de ânimo, seu vigor, e tornar-se puramente monotonia. Perderia a característica de alternância de estados e pensamentos na definição dada por Kant. Ou seja, se eu reduzo o jogo a simplesmente as normas, sem flexibilização, sem criação de novas situações dentro do próprio jogar, certo? Que aí, por exemplo, até mesmo no xadrez, seriam os próprios lances que você faz no xadrez, mesmo tendo normas fixas da movimentação das peças, como você vai movimentá-las, as estratégias que você tem nisso, você deixando e passando a ser aquele sujeito jogador no xadrez, aquilo te dá o ânimo. Se simplesmente for repetir a norma, isso nos desanima. Isso eu senti muito, por exemplo, no RPG, quando o mestre, por um determinado rigor, seguia por demais as regras, parando todo o elemento de movimento do jogo, a fim de consultar o manual de normas e saber se a ação era ou não era possível. Esse corte da ação tira o ânimo do jogador, interrompe, o jogo passa a ser externo ao jogador, e não é interessante para Heidegger isso. É interessante que você esteja dentro do jogo, ou seja, jogar o jogo no jogo, certo? É na tensão, diz Heidegger, entre o esperar e o inesperado que nasce toda a regra de ação, sendo, portanto, esta tensão o locus de nossas tomadas de decisão, certo? Isso faz do jogo algo interessante. A autora Arlene, ela cita o game, né, o jogo eletrônico, e relaciona com Heidegger num parágrafo que eu achei muito interessante, aí na página 9, que é o seguinte: o jogar de muitos games pressupõe a possibilidade de escolha, uma dada liberdade, no mínimo para onde ir a cada momento, já que todos os caminhos possíveis foram dados pela programação realizada, mas a sequência de leitura não. Esta é singular e será construída pelo jogador. É o próprio ato do jogador aprender o jogo e aprender as suas estratégias de jogar o jogo, certo? De repente, de tomar determinadas decisões, de fortalecer o seu personagem com determinados itens mágicos, com determinados itens de armas, enfim, para poder atuar da forma como o jogador percebe esse jogo. Isso é importante, certo? E já entrando em Gadamer, que vai ser posterior a Heidegger, ele nos traz alguns pontos que eu também achei importante salientar para encerrarmos essa nossa conversa. Eu previ essa nossa conversa por uns 25 minutos, para não se tornar muito enfadonho assisti-la em vídeo, certo? Mas por isso que ficou aí me movimentando. Ainda sou uma cabeça móvel, como diria a professora Kátia, ela vai me perdoar por essa primeira ação minha de uso do vídeo, assim, uma ação meio caseira do uso do vídeo, mas eu quero ver se eu consigo evoluir para outras ações onde você possa sentir como um interlocutor a minha presença mais forte e de repente até já ensaiar a sua discussão comigo, mesmo que essa se dê só a posteriori através do fórum, certo? Então vamos lá. Heidegger, segundo Arlene, ela ressalta o seguinte, certo? Embora aquele que joga, Heidegger não, Gadamer, certo? Gadamer, morreu em 2000, pouco tempo, né? 12 anos. Embora aquele que joga sabe ser o jogo nada mais que um jogo e que se encontra em um mundo determinado pelos seus fins, só realmente jogará
se deixar pelo jogo ser jogado, se esquecer que o jogo é apenas um jogo e o levar a sério. O jogador sabe muito bem o que é jogo e o que está fazendo. E o que está fazendo é apenas um jogo, mas o que não sabe é que eles o sabem, certo? Ou seja, no processo de jogar, você vai estar efetivamente jogando quando você esquece que está jogando, na verdade, entra no jogo de tal forma que está dentro daquilo ali, mesmo sabendo, mantendo ainda inconscientemente a sua ideia de que aquilo não é realidade, certo? Você sabe que a qualquer momento, quando você dá o pause, você volta a algo que é diferente do jogo, certo? Então isso é que Gadamer não vai falar. Uma outra parte que eu achei interessante do discurso, né, que é da Arlene, na verdade, não do Gadamer, é o seguinte: acreditamos que a experiência do jogo abre possibilidades para quem joga, transformando o sujeito no acontecer do jogo, certo? Ou seja, é um processo que eu tinha até conversado, dialético, muito próximo ao trabalho, ou seja, ao objeto em que você atua sobre, e esse objeto, no atuar sobre ele, acaba nos transformando. O jogo, por nos envolver dentro dele, por passarmos a ser um sujeito dentro do jogo, um sujeito do jogo, isso nos faz nos transformarmos também. E daí, talvez, a ressalva de termos cuidado com esse processo, porque esse nos transformar pode, muitas vezes, nos levar a uma dessensibilização à violência, certo? A assumir determinadas ideologias. Isso aí vocês vão poder ver nos seminários, discutir com os professores convidados, mais a miúde, certo? Mas eu acho que essa reflexão filosófica tem que ficar para que vocês possam perceber esse perigo que há no jogo, que na verdade é um perigo e um benefício, porque também pode transformar a pessoa em algo diferente dela. O jogo ele tem fim em si mesmo, logo ele pode ser, como Pascal disse, um relaxamento para a realidade que está à minha volta. Note, não um substituto, um relaxamento, uma forma de distração daquilo que me perturba à minha volta, certo? Se você levar isso em consideração, essa posição de Pascal, o jogo é algo importante para nós, na verdade, importantíssimo que haja. Ele é o próprio contraponto ao tédio ou à monotonia que poderia se imperar dentro de nossas vidas.